João capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, tá bom? Você encontrou? Vamos nos colocar de pé. Para a leitura de João, capítulo 1, versículos do 1 ao versículo de número 9. Se está sem Bíblia, pega uma carona com alguém, não desperdice esse momento não, pega uma carona com alguém aí, para você acompanhar a leitura da palavra. Tá? Nosso irmão Elismar vai ler para nós. Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 1, pastor. Isso, versos 1 a 9. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Pai querido e amado, que o Teu Espírito poderosamente nos influencie, ó Deus. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, para que a revelação das Escrituras, ó Pai, a revelação do Teu Filho, a revelação da Tua obra, a revelação da Tua misericórdia, a revelação do Teu amor, Pai, nos toque nessa noite, alcance corações, abre o entendimento, Pai, tira, desvenda, Senhor, os nossos olhos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar em nós. Meus amigos, meus irmãos, João, um evangelista diferente, né, dos outros evangelistas, e nós temos mais 3, que são chamados também de evangelhos sinóticos. Os 3 primeiros têm uma certa semelhança, mas João, ele é um pouco diferente. O evangelho de João, ele é mais filosófico, vamos assim dizer. O evangelho de João, João vai ressaltar Jesus como o próprio Deus encarnado. O Deus que se faz homem e que se encarna como homem para sofrer as nossas dores. Essa é a razão pela qual Jesus precisava se encarnar. Esse é o motivo pelo qual Jesus precisava vir como homem e não apenas como Deus. Era exatamente para isso, para sofrer como tal. Porque, como você já sabe, o pecado entrou no mundo através de um homem. Como é o nome desse homem? Adão. E na justiça de Deus, o pecado também só poderia sair através de outro homem. E esse outro homem é Jesus, o novo homem, que sofre por nós, que sofreu por nós, que mesmo estando dentro da limitação de um corpo físico, não pecou. Irmãos amados, percebam uma coisa. Jesus passou por todas as aflições, por todos os sofrimentos, por toda sorte de tentações, e não pecou. Diferente de Adão, que não tendo sofrido, não tendo qualquer problema, socorro, não tendo, Luciano, qualquer dificuldade no Éden, Adão vai e peca. Então, fica algo aqui para nós. Porque às vezes, pessoas passando por dificuldades, pessoas passando por problemas. Vamos imaginar pegar aqui um casal.
Um casal passando dificuldades um com o outro, de repente, né, aquela paixão avassaladora esmaeceu um pouquinho, né, a pessoa não olha mais com aquele carinho, tem algo acontecendo ali, precisando ser trabalhado melhor, e aí começam, ao invés de ajuda, acusações. Aí é um momento complicado, é um momento de dor, é um momento de sofrimento para um casal que tanto se amava, tanto se gostava, não é verdade? Aí a pessoa usa a seguinte desculpa: não, pastor, eu adulterei porque estava num momento muito complicado da minha vida. Ei, Jesus passou por momentos complicados e não pecou? Não, pastor, eu desviei aquele dinheiro porque estava uma barra tão grande lá em casa. Ei, Jesus passou por momentos complicados e não pecou? Então, amado irmão, amada irmã, não use o argumento do sofrimento para pecar. Não use o argumento da falta de amor para adulterar. Não use isso, meu irmão. Porque Jesus, sendo homem, passou por todas as aflições, todas as tentações. O problema, meu irmão, não é sofrimento, não é tentação. O problema é o nosso coração desobediente. O problema de Adão foi a desobediência. Adão sofreu, irmãos. Adão estava no bem bom. Adão nem suava. Por favor, não, só que uma, né? Parece que passou a suar depois. Do suor do teu rosto comerás. Adão fez, eita. Conheceu que é suor. Mas Adão trabalhava ali e não suava. A terra dava com generosidade, os animais obedeciam, era uma maravilha. Mas aí quando Adão peca, o problema se instala. Então o problema da gente não é sofrimento. Para com essa, deixa dessa mentira do diabo. Deixa dessa enganação do diabo. E essa mentira que você tem contado para você mesmo. O problema não é sofrimento, não. O problema é o coração sem Jesus. O problema é o coração que é igual ao de Adão e não ao igual de Cristo. Por isso que sabiamente Davi orava e dizia o quê? Dai-me, ó Deus, um coração segundo o teu. Sabiamente Davi cantava este salmo e dizia: troca o meu coração, ó Deus. Então para com isso, meu irmão. Para com isso. Está sofrendo? Fique firme em Jesus. O casamento está difícil? Aí é que tem que se apegar com Jesus. Está complicada a vida financeira? Acerta e ajeita a tua vida para você ver. Começa a depender mais de Jesus do que de cartão de crédito, para você ver a bênção chegando. Começa a depender mais de Jesus. Comece a trabalhar mais. Pastor, estou trabalhando já tanto. Arruma outro trabalho. Trabalhar mais. Ora ao Senhor. Meus irmãos, são 20 anos caminhando nessa jornada de fé. Nunca nada me faltou. Porque vai faltar para você. Se eu e você somos da mesma essência. Pecadores, regenerados pela graça de Deus. Então acerta o seu coração, meu irmão. Jesus precisou sofrer. Jesus precisou vir como homem. Obedeceu ao Pai. Passou pelas tentações. O diabo o tentou. O diabo disse: todos os reinos te darei, apenas me adore. E o que foi que o Senhor disse em Mateus capítulo 4? Apenas ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E coisa interessante, irmãos, porque aqui em João nós vamos perceber que o Pai do Senhor Jesus deu ao Senhor Jesus todos os reinos da terra e o céu. Jesus é Senhor de vivos e mortos. Jesus tem autoridade sobre a terra e Jesus tem autoridade sobre o céu. Se Jesus tivesse cedido às tentações do diabo, ele tinha ficado com todos os reinos da terra, mas teria perdido o céu. Tem muita gente perdendo o céu porque está deslumbrado com o reino da terra. Tem muita gente perdendo o céu porque está deslumbrado, encantado com este mundo.
Meus amados irmãos, o nosso olhar precisa ser para a glória, para o céu. Jesus, por obedecer ao Pai, recebeu o nome que está sobre todo nome. Recebeu autoridade na terra e no céu. Pense nisso, meu irmão. Não queira viver só para este tempo. Planeje a sua vida mais para o céu do que para este tempo. Tem gente que está assim, 2017, tudo certinho. Ó, não estou montando terra não é maldição não, tá bom? Mas assim, na cabeça assim, é tão arrogante que está tudo planejadozinho. Janeiro vai ser assim, fevereiro vai ser assado. E quando foi em junho, quando for... Ei! Tiago diz assim, se Deus quiser, se Jesus permitir, farei isso e farei isso. Bote Jesus adiante, meu irmão. Bote Jesus na dianteira dos seus planos. Nos cabe fazermos os planos. É lícito, Jesus nos deu inteligência. A uns mais um pouquinho, a outros quase nada, né? Quase nada. Tem um jeito que eu olho assim, meu Deus, Jesus me deu quase nada para esse pobre, Pai amado. Aí eu chego assim, vem cá, pede inteligência de Jesus. A Bíblia fala assim, olha, aquele que pede inteligência, Jesus dá. Pede, rapaz. Não é que tem uns que parecem que são assim. Estão envelhecendo, estão anos na igreja, mas parece que está retrocedendo. Eu fico assim, meu Deus do céu, Pai, dá inteligência. Se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, farei isso. Se você já planejou 2017 todinho, sem ter colocado Jesus na equação, ei, desfaça os seus planinhos. Desfaça. Peça perdão a Jesus e diga assim, Senhor Jesus, quão tolo eu tenho sido, Senhor. Já estava tudo agendado, já estava tudo programado, porque, amados irmãos, qual de nós sabe se vai terminar este dia? Nenhum de nós. Como é que você está pensando em dezembro de 2017? Segundo semestre de 2017 vai ser bom que só. Poxa, quem te disse, Temer? Oh, glória! Amados irmãos, em Jesus não temos nada a temer. Em Jesus não temos nada a temer. Temos que orar por essa turma, aqueles que humanamente nos governam, né? Humanamente nos governam. Mas, amados irmãos, Jesus precisava vir como homem. E aí vem algo interessante. Hebreus capítulo 5, verso 8, abre as Escrituras. Porque me diga, será que Jesus, sendo Deus, precisava aprender alguma coisa? Mas Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que mesmo Jesus sendo Deus, abriu aí, Marcos? Pode ler, filho. Hebreus, vamos lá, Hebreus 5, 8. Achou, Léo? Achou? Vamos lá. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. De novo, Marcos. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, o Filho de Deus, aprendeu obediência através do sofrimento. Você poderia pensar um pouquinho assim agora, hein, dona Graça? Rapaz, esse meu sofrimento é para me ensinar alguma coisa. Essa minha perda é para me ensinar alguma coisa. Esta aflição, Jesus quer me ensinar alguma coisa. Essa agonia, esse aperreio, Jesus quer me ensinar alguma coisa. Porque se Jesus, sendo Deus, aprende com sofrimento, irmãos amados, o que dizer de nós? O que dizer de nós?
seres frágeis, seres tão volúveis, voláteis, vamos assim dizer, emocionalmente. A gente acorda bem, na hora do almoço a gente está ruim, no final da tarde a gente está bem, na metade da noite a gente está ruim de novo, aí vai dormir às vezes bom nem ruim, neutro. Olha como a gente é. Olha como nós somos, meus irmãos. Pense um pouquinho, se você está vivendo o dia do sofrimento, é porque, muito provavelmente, Jesus quer ensinar algumas coisas. Não perca e nem queira se desmatricular da escola do sofrimento. Faz parte do nosso crescimento, faz parte do forjar do caráter de Jesus em nossas vidas. Como eu disse, Adão foi desobediente sem ter sofrido. Eu fiquei remoendo esse negócio, Everton. Mas Jesus, sim mesmo, Jesus. Mas como é que pode uma coisa dessa? O cabo tinha tudo, mulher bonita. E aí eu vi um negócio interessante, né? Eu acho que a Eva devia ser uma mulher muito bonita. Concorda comigo? Não concorda comigo? E foi feito de quê? De quê? Do osso. Imagine Eva sendo feita do filé mignon. Devia ser uma mulher bonita. Quando ele vê a Eva, o que Adão faz? Agora me dei bem, pois essa é da minha carne. Ele fica feliz, ele fica estonteado com a beleza daquela mulher. A alegria invade o seu coração. Ele tinha uma mulher bonita. Ele tinha os animais obedientes a ele. Ele trabalhava sem precisar suar tanto. Todo dia Jesus vinha conversar com ele. O Deus eterno vinha conversar com ele. Sofri de quê, Francisco? De absolutamente nada. Mas ele peca. Ele cai. Por isso, irmãos, todos nós, depois de Adão, todos os homens, sem exceção, pastor, até meu filhinho, até o seu filhinho, até ele é pecador. Vitor é pecador, Adriana. O pequeno Vitor é pecador. Aí ela fala assim, eu sei disso, pastor. Porque todos os homens depois de Adão nascem em pecado. E agora, nós precisamos nascer em Cristo, para que nossos pecados sejam perdoados. E o que é que o pecado fez com a humanidade? Isaías, abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 59. Essa eu quero ler. Isaías 59. Vamos ler do verso 1 ao 3, do verso 8 ao 10, do verso 12 ao 16. Deixa eu ler para você entender o que é que o pecado faz ou fez com a humanidade. Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Verso 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vocês, de modo que não vos ouvi. Você está em pecado e está orando a Deus, é? Eu acho que eu não te dei uma boa notícia. Porque a oração que o pecador precisa fazer em primeiro lugar, antes de fazer uma petição a Deus, é: Pai, me perdoe. Porque a boa notícia veio antes aqui. A mão dele não está encolhida. Os ouvidos dele estão atentos, desde que nós confessemos os nossos pecados. Verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade, e os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. O verso 8 diz: eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortos. Por onde você tem andado?
Que caminhos você tem trilhado? Porque talvez aos olhos de Deus sejam caminhos tortuosos, desmantelados. Todo aquele que anda por eles não tem conhecimento da paz. Todo aquele que anda em caminhos tortos não conhece o príncipe da paz. Quarta-feira, falando aqui, explicando a uma senhora sobre a questão da salvação, ela disse: pastor, um cristão pode perder a salvação? Eu disse: pode. Se não foi Jesus que salvou, perde. Porque se foi Jesus que salvou, não perde. E pastor, pois é. Se foi Jesus que salvou, ninguém perde. Mas se não foi Jesus, o cabo se desmantela. Pastor, é verdade, porque eu conheço um irmão, ele começou a contar a história de um irmão, que não sei o que, desmantelou, nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu. Gostava da igreja, gostava da cultura evangélica, cantava hino, era dos Daniéis, era pastor, foi diácono da igreja, mas um dia se encantou com o mundo, nunca conheceu Jesus. Morreu sem salvação, pastor? Muito provavelmente. Porque quem conhece o Salvador, a luz do mundo, quer conhecê-lo mais e mais. Eu estou relendo João, e eu não consigo sair do capítulo 1. Deslumbrado eu estou com meu Senhor, encantado, me encantando novamente, numa intensidade. Porque é assim, meus irmãos, que nós os salvos caminhamos, nos alegrando na presença dEle, nos alegrando por conhecer facetas que nós não conhecíamos. Claro que a gente tropeça. A Bíblia não garante a impecabilidade do homem desta terra, de maneira alguma. Mas sempre que um salvo peca, o Espírito fala: ei, não é assim? Sim ou não? Nós sabemos. Nós sabemos. E o que devemos fazer? A oração da confissão. A confissão de pecados. E eu afirmo isso. Ela precisa ser diária. Diária, meus irmãos. Ao deitar: Senhor, perdoa meus pecados. Eu já tive sonhos que eu acordei dizendo: Senhor, perdoe. Me perdoe. Mas pastor, a gente não tem controle sobre o sonho. Eu sei, mas aquilo estava dentro de mim. Estava dentro de mim, não sei aonde, em que lugar do cérebro eu não sei. Confissão de pecados diariamente, meus irmãos. Verso 9. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e encontramos somente trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo e somos considerados mortos, vivos entre mortos. O que é um pecador? Ele é um vivo, ele é um morto vivo. Ou ele é um vivo entre mortos. Não, ele é um morto vivo, né? Morto vivo. Por essa é a condição de todo homem nascido em Adão, morto em seus delitos e pecados. Tita. Completamente morto. Essa semana, 2 momentos tristes para mim. Diácono Bilé, na Igreja do Cristo, faleceu. Um homem de Deus. Um homem que viveu para o seu Senhor, para a sua família, para a sua igreja. No mesmo dia, o sepultamento de um amigo de infância, a qual crescemos praticamente juntos. O irmão dele é muito mais amigo meu, Diácono Augusto, amigo meu, das minhas irmãs. E eu cheguei lá naquela igreja Batista Missionária, ele foi assassinado. Estava lá
aquele corpo morto, imóvel. E eu olhei assim, Jesus, 41 anos de idade. Eu chorei nesse dia. E por mais que eu tentasse reanimá-lo, Francisco, por mais que eu o cutucasse, levanta aí, ó, levanta aí. Por mais que eu gritasse com toda a potência vocal que eu tivesse, nada aconteceria. Ele não reagiria. Por mais que as lágrimas daquela mãe debruçando-se sobre o corpo do filho, caindo sobre ele, a voz daquela mãe que chorava, por mais que isso ocorresse, aquele corpo permanecia imóvel. Por quê? Porque estava morto. Sabe qual é a condição do homem sem Jesus? É exatamente essa. Ele é morto. Ele não tem reação. Quem aqui gostaria de ser enterrado vivo? Quem já teve essa experiência de alguém estar colocando areia sobre você? Né? Na praia, aquela brincadeirinha na praia, tal, ali. Chega um momento que fica agoniante, né, João? Agoniante. E a reação da gente é sair. Amados irmãos, o meu irmão Alain, o meu irmão Diácono Bilé, eles estão sepultados a essa hora. Não esboçaram qualquer reação de sair daquele... Os corpos deles não esboçaram qualquer reação de sair daquela sepultura. Essa é a condição do homem ali sem Jesus. Ele é um morto. Ele não reage às coisas de Deus. É necessária a intervenção divina. É necessária a intervenção da luz de Cristo, iluminando a sua mente e coração, para que este homem desperte e possa dizer sim a Jesus, e possa entregar a sua vida a Jesus. A salvação cabe a Deus. Verso 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti, e os nossos pecados dão testemunho contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas maldades. Transgredimos, negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito retrocedeu e a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. E aí, amados irmãos, vem a beleza desse texto. Vem algo agora que nos enche de esperança. Porque ao pecarmos, o rosto de Deus se esconde de nós. Ao pecarmos, as nossas orações não são ouvidas. E agora vem a boa notícia, caros. Verso 16. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o sustente. Por que somos salvos? Porque a mão de Deus nos resgatou. Por que somos salvos? Porque o braço dele forte é mais forte do que o pecado, é mais forte do que Satanás, é mais forte do que o eu do homem. E ele vem e salva pecadores. Essa é a beleza, meus irmãos, desse Cristo maravilhoso. A salvação é obra dele. A salvação é mérito de Jesus. Deus, meus amados irmãos,
em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor, Ele chamou pecadores ao arrependimento. Quem aqui foi chamado por Jesus? Todos nós. É isso que nós fomos chamados. Fomos chamados. Alguns atendem o chamado, outros ouvem e não atendem. Eu preciso orar. Você precisa orar para que outros ouçam o chamado. Você precisa, como João, anunciar esse Cristo que salva pecadores, que chama pecadores por sua graça para que se arrependam. Este homem agora, salvo por Cristo, ouve a voz de Deus. Ele pode dizer sim, ou ele pode aceitar Jesus, ou ele pode receber Jesus, não importa. O que importa agora é que agora ele é de Cristo. E aquele que é de Cristo, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada como da água para o vinho. Você, meu irmão, é uma testemunha disso. Quantas mudanças ocorreram na sua vida? Aqui, graças a Deus, a igreja é cheia de ex, André. Tem ex de tudo quanto é tipo. Ex-pecadores, ex-adúlteros, ex-blasfemadores. Graças a Deus, a igreja é esse lugar-mesmo de ex. De pessoas que viviam num passado de trevas e escuridão, mas agora não caminham mais por estradas tortuosas, agora caminham em Cristo. E Cristo os ilumina na jornada. Agora este homem pode ver a Deus, como diz João capítulo 1, verso 14. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Este homem agora tocado por Deus, salvo pela mão forte de Deus, ele pode enxergar Jesus até nas menores situações. Ele pode reconhecer e ver o amor de Deus na pior pessoa que ele encontrar. Ele é tomado por um sentimento de amor tão forte que ele chega para um terrível pecador e diz assim: olha, eu não te condeno, eu te amo porque Jesus te ama. É assim que acontece com nossa vida. Éramos escravos do pecado e, como vimos, os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus, o Verbo vivo de Deus, nos iluminou. Não andamos mais nas trevas. Agora nós somos guiados por Deus. No Evangelho de João temos a palavra de Jesus que nos garantem que Ele é o caminho para Deus. Os sinais que Ele fez, as obras que Ele fez, as Escrituras, João 5,39, quando Jesus fala com os fariseus: vocês estudam as Escrituras e dizem que realmente Deus se manifesta. E Jesus certifica isso. De fato, as Escrituras falam ao meu respeito. A salvação não é a Bíblia. A salvação é uma pessoa, Jesus Cristo. E nesse tempo do Advento, e nessa época de Natal, nosso olhar, nossa mente, nosso coração precisa ainda mais estar focalizada no Cristo. Se desligue do Papai Noel, se desligue do consumo. Ih, pessoal do empresário não gostou não. Vamos dar presente todo ano, todo dia, todo mês. Vamos presentear todo mês. Mas vocês estão preocupados, não sei o que, porque não vai dar, o décimo não vai dar para dar não sei o que, e não sei o que. Para com isso. Gente triste porque não vai comprar uma camisa, mais uma camisa. Gente triste porque vai comprar mais um sapato. Meu Deus do céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, se alegre pela vida que você tem. Vendo meu amigo estendido naquele esquife. Vestiram com a melhor roupa que ele tinha. Para quê? Para quê? Vestimos a pessoa
o que foi da pessoa, colocamos o melhor sapato, colocamos o melhor terno, a melhor camisa, para quê? Oh, meus amados irmãos, vamos pensar mais no céu. Jesus disse: não ajuntem para vós tesouros, onde a traça corrói, onde o ladrão vem e toma de assalto, mas ajuntem para vós tesouros para a vida eterna. Nós estamos gastando tanto a nossa vida com tesouros que os ladrões levam. Esse meu amigo, ao que consta, reagiu a um assalto. Queriam tomar a moto dele. Levou um tiro na cabeça. Que tristeza. Que tristeza. Oh, meus irmãos, vamos anunciar o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é uma pessoa, Jesus Cristo. Vamos fazer como João e anunciar esse Jesus. João 3,36 fala do que acontece quando as pessoas escutam, né, sobre Jesus. Porque em Jesus está, João 3,36. Olha o que acontece. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Precisamos anunciar para que creiam. Precisamos anunciar para que creiam e possam obter, pela graça, a vida eterna. Precisamos ter um testemunho que aponte para Ele, Jesus. Uma fé que aponte para Ele, mas eu vejo pessoas com fé apontando em coisas. Eu tenho fé que eu vou conseguir este carro, eu tenho fé que eu vou conseguir essa casa, eu tenho fé que a minha empresa vai crescer, eu tenho fé que eu vou passar no concurso público, eu tenho fé aponta para Cristo. Eu vejo gente falando de fé e apontando para tudo quanto é deste mundo. É interessante como a gente desvirtua o que é fé. Jesus, ao olhar certa vez para uma igreja de Éfeso, Apocalipse, abre aí, capítulo 2, 4, 7. Apocalipse, capítulo 2, 4, verso 4 a 7. Jesus olhou aquela igreja, uma igreja que tinha alegrado muito o coração de Jesus, uma igreja que anunciou, uma igreja que serviu, uma igreja que se empenhou, uma igreja que rejeitava certas coisas, uma igreja que se alegrava pelas coisas de Deus. Mas em um dado momento, aquela igreja parece que tirou os olhos de Jesus, tirou o foco de Jesus, tirou a fé em Jesus e começou a botar a fé. Não é para colocar. Olha o que aconteceu. Escuta essas palavras. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Odiavam a obra dos nicolaítas, rejeitavam estas obras. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, entregue o seu coração a Jesus. Imagine comigo
Como vai ser poderosa a sua vida nas mãos de Deus agora, tendo as experiências que você teve, o amadurecimento através do sofrimento, da perda, da dor. Imagina agora você mais maduro, voltando-se novamente com fervor e amor para Deus. O quanto vai ser útil a sua vida para a obra de Deus. Entregue seu coração a Jesus. Porque Natal se refere a doar-se para os outros, como o nosso Salvador fez. Natal se refere a doar-se para com os outros. Aquela igreja precisava retornar às primeiras práticas. E você? E você? Quem sabe está parado, esperando, não sabe nem o que é. Eu estou dando um tempo. De Jesus é? Poxa. Eu estou dando um tempo. Da obra de Deus é? Poxa. Meus irmãos, talvez não. A oração mais importante que alguns irão fazer aqui hoje seja essa: Senhor, perdoa meus pecados. Limpa minhas vestes, porque eu entendi que sem essa confissão diante de Ti, as minhas orações não são ouvidas. E o Teu rosto não me vê. Por isso, Senhor, lava as minhas vestes no sangue de Jesus. Derrama novamente o Teu óleo sobre mim, na pessoa do Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos fazer nessa noite. Vamos ficar de pé. Se você, eu queria a gentileza que você fechasse os seus olhos, por favor. Todos nós, sem exceção, para um momento particular da pessoa com o seu Deus. E se você está precisando orar dessa maneira hoje, aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. E faça a sua oração também, dizendo isso a Deus: perdoe meus pecados. Eu preciso voltar a andar em Teus caminhos. Eu estou andando para a igreja, Jesus. Eu venho para a igreja, mas eu não estou andando em Teus caminhos. Senhor, eu critico, eu detesto certas práticas que eu vejo, mas, Senhor, eu não tenho mais aquela alegria dos primeiros dias. Eu não tenho mais, Senhor, aquele fervor dos primeiros dias. Senhor, eu estou orando, mas eu oro, viu? E, Senhor, eu não vejo acontecer nada. Será que o Teu rosto está escondido de mim? Será que os Teus ouvidos estão tapados para mim? Ore ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Volta, ó Pai, o Teu rosto sobre nós, sobre meu irmão e minha irmã.